Meus amigos, boa noite. Vamos para o nosso 12º encontro. Como passa rápido, né, gente? 3 meses, que coisa. E aí a gente vai ficar uns 2, 3 encontros tratando da questão do suicídio, né? Esse tema é um tema que a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, né? Porque há muitas controvérsias nesse tema. Como nós escolhemos, nós vamos usar o método. Vamos fazer primeiro a leitura da prece, entendendo que a prece já é uma evocação. Logo após, faremos alguns casos onde Kardec conversou com espíritos de suicidas. O primeiro texto é lá do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá aí, o Felipe já está por um suicida. Tá bom? Vamos fazer. Eu coloquei nos grupos, no nosso grupo, vocês podem dar uma lida, pode acompanhar aqui na nossa tela com o Felipe. O 71 diz assim: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhes os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Então, aqui é o prefácio onde ele vai abrir. Então, nós já temos vários conceitos que nós podemos observar. Veja, o Espiritismo tem poucas proibições, poucas coisas que dizem, não faça. Uma dessas é, não tire sua vida. Não tire. E é engraçado, né? Que às vezes, em algumas circunstâncias, é legítimo tirar a vida do outro. Olha só, o Kardec colocou algumas circunstâncias, pelo menos duas ele coloca. Por exemplo, se a sua vida está em risco porque a defesa da própria vida, né, a defesa da vida é um direito. Então, se alguém está tentando me matar, eu tenho o direito de me defender ou até, por exemplo, se está vindo para me matar, isso no Livro dos Espíritos diz que você está defendendo um direito sagrado, que é o direito da sua vida, mas ele também deixa claro lá, que se você tiver a oportunidade de se defender e poupando a vida do outro, é que é o ideal, e se você tinha a oportunidade, mas preferiu matar, e você vira assassino. Tá entendendo como é a história? Se você tá ali, a única maneira é aquela, tudo bem. Mas se você tem... Gente, você entender que o tudo bem não é uma coisa assim, não é como mudar de lugar, né? O tudo bem, assim, a lei garante, é legítimo. Agora, se você pode evitar e fez... Porque ninguém vai saber, né? Porque só a sua consciência, né? Que queria saber. Ninguém está sabendo. Mas você fez isso porque, digamos assim, você quer eliminar logo o mal, aí você é assassino. E engraçado que a nossa lei também prevê essas situações. E uma outra situação em que se pode tirar a vida, baseada no Livro dos Espíritos, é a mãe quando estiver grávida e a vida a vida da mãe estiver em risco, o bebê estiver colocando a vida da mãe em risco, é legítimo o aborto. Só para você ver. Sim, no Livro dos Espíritos deixa claro. Se a mãe estiver em risco, e a lei da reencarnação deixa claro, né? Porque aquele filho que foi retirado nessa circunstância era prova tanto para a mãe quanto prova para o espírito, a necessidade do espírito, e aquele espírito vai poder reencarnar novamente. Se bota a mãe em risco, pode ser que desencarne os dois e os dois perdem a prova. Então, são os dois únicos casos em que está
liberado, digamos assim, colocar a vida... Filipe, acho que está sumindo, ou sou eu. Mas o suicídio, em nenhuma hipótese. O suicídio, ele diz, jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida. Gente, agora estou dizendo assim, nós estamos falando assim, jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida. Vamos supor que aqui o Audálio vai, que é das pessoas, dos atendentes fraternos, das pessoas que recebem as pessoas, chega uma pessoa que está dizendo que está com ideias suicidas. O Audálio não vai olhar para ele e dizer, jamais você vai poder fazer isso. Não é assim que se conversa. Não é assim que se conversa. Aqui nós estamos conversando dessa maneira porque ele não está falando com uma pessoa que uma pessoa com ideações suicidas. Quando a pessoa está com ideações suicidas, você vai ter que encontrar outra estratégia. Por isso que a indulgência é importante. Mas quando eu estou lendo aqui, eu tenho que ler como a lei é. Jamais. Agora, claro que se a gente levar bem ao pé da letra, o direito a gente tem. Por quê? Porque a gente pode fazer. Se a gente não tivesse direito, Deus teria criado um mecanismo que impediria. E a gente não tem esse mecanismo que impede. Por quê? O que é que a gente nunca pode fazer, nunca, em hipótese alguma, ferir o espírito. O espírito nós nunca podemos. Você está lá no mundo dos espíritos. Eu quero ferir meu espírito. Eu quero deixar de existir, deixar de pensar. Eu jamais consigo fazer. Mas o direito de dispor da vida, ele está dizendo, é um erro, né? Por quê? Porque só Deus cabe retirar-nos do cativeiro da terra. Olha a expressão que o Kardec está usando. Porque o Kardec nunca idealizou a terra como um lugar facinho de viver. Não. Ele sabe das dificuldades. A gente estava vindo no carro e falando do cativeiro que a Graça está vivendo, né, Graça? Né? É o cativeiro. Ele não faz uma idealização. A vida é muito fácil. Não. Ele sabe. E aí, o que é que ele está querendo dizer com isso? Eu sei que você está com essa vontade de largar tudo. O Kardec falou, você tem essa vontade, porque é muito difícil. Tem situações que, pelo amor de Deus, a gente se vê completamente sem saída. Você vê mãos atadas, porque a gente olha para cá, né? A nossa visão é aqui, para que lado eu vou? Esse não é o momento de olhar para cá, meu amigo, é olhar para o céu. Porque para cá não tem saída mesmo, não. Olhar para o seu entorno não vai. Esse é o momento de olhar para o céu. Quando a gente não tem essas saídas, você tem que olhar para o céu e pedir que Deus mostre, porque a gente não está conseguindo enxergar. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo, olha, a gente está aqui preso, é complicado nesse planeta, não é fácil, mas só Deus sabe quando é que a gente deve sair, né? Deixa só o microfone chegar. Cícero, a gente sabe que houve muitos casos de microcefalia, né? Então, muitos médicos chegaram para algumas mães e disseram, o filho vai nascer assim, com deficiência, com defeito, e a lei cobre você de Se você interferir isso, pronto, você falou, interferir a gravidez, certo? Eu posso até falar porque isso aconteceu comigo também. Foi chegado para mim, dizer que eu poderia interferir minha gravidez, que a lei me cobria. Tá? Eu nem titubeei, disse que era não. Mas nesse caso aí, também se trata de um assassinato? Não, é porque existe a lei humana e a gente está falando da teoria espírita. A teoria espírita é 2 casos apenas. Sua vida está em risco, você pode se defender e engravidez se a vida da mãe estiver em risco. Claro, isso aqui, eu até assim, às vezes eu me abstenho de falar disso, porque às vezes
as mães é quem, uma mulher, imagina a mulher que recebe a notícia de que, olha, você vai ter esse filho, mas ele não vai escapar, ou ele não vai, não sei o quê. Do ponto de vista isso, né, utilitarista da lei, digamos assim, é só ver o sofrimento para ela. O Espiritismo vai dizer que esse sofrimento é porque a gente tem que falar como espírito. Tem uma utilidade. Aquele espírito precisa de passar 3 dias, passar um dia. Não é assim, tá? Então não é esse caso. Mas vamos voltar para os suicidas, tá? Vai. Só estou falando isso porque ela fica reclamando que eu nunca respondo as perguntas dela, né? Aí eu tô não é só para dizer, eu respondo. Aí depois ele vai dizer que, mesmo sendo infração à lei divina, olha como é interessante. Não é porque é uma infração à lei de Deus que isso é uma mudança que o Espiritismo traz, que é uma punição perpétua. Ele está dizendo, ó, a justiça divina pode abrandar os rigores de acordo com o quê? Com as circunstâncias. Qual foi o móvel? O que motivou? Por que a pessoa cometeu? Tudo isso é levado em consideração. Depois ele vai dizer, mas onde é que está mais forte? Onde é que pesa mais? Quando eu quero subtrair as provas da vida. Aí ele mostra assim, ó, o prisioneiro que se evade da prisão e não cumpre a pena, ele cometeu um outro crime. Então, o seu sofrimento agora vai ser o dobro, porque ele tem que cumprir o crime pelo qual ele deveria estar preso, e ele cometeu um novo crime, que ele está fugindo da justiça, ele vai ter que pagar, né? O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar das misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Aí agora começa a prece pelos suicidas. Então isso aqui já é preparando para as nossas futuras evocações, porque suicidas são muito comuns nas reuniões mediúnicas. Digamos assim, uma categoria de espírito, categoria nesse sentido, que povoa muito as reuniões mediúnicas. É muito comum eles estarem lá. Diz assim, sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Então a gente tem a consciência que o suicida está sofrendo. Isso é fato. Não tem o que pensar, né? Às vezes as pessoas ficam assim porque a gente diz isso, porque a gente quer que diga assim, ó, tá num lugar melhor. Não. Está sofrendo, mas não é um sofrimento eterno e nós podemos ajudar. É o que a gente está dizendo, mas não dá para dizer não acontece nada, está super bem. Não, está lá, tem um sofrimento. Mas ao mesmo tempo nós sabemos o quê? Mas também sabemos que é infinita a tua misericórdia. Então a gente tem que pensar sempre na misericórdia de Deus. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma da pessoa. Veja, quando eu estou fazendo essa prece, então nós temos 2 tipos de reuniões mediúnicas. Nós temos a reunião mediúnica, 2 métodos, né, de trabalho. Na evocação, se eu já sei que é um suicida, ou se eu estou fazendo a prece em casa, eu digo, veja que logo no começo eu digo o nome da pessoa. Digo o nome da pessoa, não vai fazer. Conheci um pessoal que rezava fora de casa, na calçada, que era para o espírito não entrar dentro de casa. Então era uma caridade pela metade, né? Tipo assim, eu estou rezando, mas eu rezo de fora, né? Porque aqui não. Não, eu já fiz reuniões mediúnicas em casa, né? Que uma pessoa que pediu, eu achei muito engraçado, né? Que aí eu vi que um dos meninos, né? Tudo bem, era um jovem, mas não era uma criança, era um jovem. E a gente foi lá para fazer a reunião, a mãe dele ficou super feliz. E eu não lembro nem se tinha evocação ou se foi apenas uma leitura do Evangelho, aplicação de magnetismo, mas eu acho que teve a evocação do anjo da guarda. Aí eu disse assim, cadê fulano? Porque eu conhecia a família toda, né? Disse, não, tá no quarto, ele não quis participar, não. Quando terminou, eu fui lá.
E aí, falou, quando eu cheguei, tinha um monte de sal na porta do quarto do menino, assim, né? Aí eu disse, para que é isso daqui? Ele disse, não, que é para os espíritos não entrarem. Que eu pesquisei, que isso não deixa os espíritos entrar. Eu disse, se for um espírito com pressão alta, realmente ele não vai querer passar aqui com esse monte de sal, não, né? Aqui, mas os outros, se não for hipertenso, todos vão não também tem a tradição, né? Aí ele diz assim, então você chama o nome da pessoa, né, de fulano, e isso, possam as nossas preces, olha, é impressionante como Kardec é didático, possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando. Veja, mas não é só as nossas preces, é as nossas preces e a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus. E não é só as minhas preces, porque seria, digamos assim, uma prece orgulhosa eu dizer que as minhas preces atenuem as faltas. As nossas preces e a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, né? Abrandar a acerbidade dos sofrimentos, ou seja, são sofrimentos graves que ele está experimentando por não haver tido coragem de aguardar o fim de suas provas. Então a gente precisa deixar muito claro que o que faltou ao suicida foi coragem. Isso não pode fugir dessa premissa. Ó. Faltou coragem. Lembra que no tratamento espiritual, né, nosso tratamento aqui tem 4 palavras: força, coragem, resignação e paciência. São as 4 coisas que nós pedimos lá no tratamento espiritual. Nós precisamos sempre, em todas as hipóteses, desses 4 substantivos, né, desse aqui, está funcionando como substantivo, para a gente sobreviver à vida na Terra, nós precisamos de força, coragem, paciência e resignação. São as 4 palavrinhas que é o que fazem o tratamento espiritual. Isso a gente sempre pode pedir a Deus. As outras coisas vai vir por acréscimo. Mas essas 4... Rodrigo tá por aí? Quando ele for falar alguma coisa, se eu não passar a palavra, ele avisa aí. Que ele está experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Aqui nós estamos nos dirigindo a Deus. Depois ele continua. Bons espíritos, olha de novo o caminho. Deus, veja, eu não pedi aos bons espíritos logo por ele, eu peço direto na fonte. Eu peço que Deus tenha misericórdia dele. Porque veja, não são os bons espíritos que fazem esse primeiro trabalho. É Deus, a misericórdia, tudo é de Deus. Aí a gente vai entender quando chegavam para Jesus e dizia, mestre, tu és bom. E ele dizia, não, bom é o Pai. Deus é que é a fonte da misericórdia. Os bons espíritos são os instrumentos, mas é para Deus. É tanto que a gente tem sempre que fazer a prece primeiro para Deus, aí desce, aí vem. O Aldalho quer fazer um comentário. Só para ilustrar o que você está falando, Cícero. Sim, Deus primeiro, né? Porque Deus é a força suprema. Sim, isso. Lá no livro dos Espíritos, é a causa primeira, né? E os bons espíritos estão também submetidos a essa força maior, que é Deus. Isso. Jamais um bom espírito, por exemplo, desafiaria ou quebraria uma lei de Deus. É por isso que a gente não entende por que é que os maus espíritos se metem em tudo que é lugar e os bons espíritos, tanto que tem pessoas que chegam a perguntar, ainda hoje, mas perguntava muito ao Kardec, se os bons espíritos eram mais fracos do que os maus, porque os maus fazem e apronta, e os bons espíritos não. Assim, ele não se mete na reunião, os bons espíritos não vai atrapalhar uma reunião para dizer, ei, vocês estão todos errados. É porque o bom espírito nunca pode infligir uma lei de Deus. Ele tá uma mudança que ele tem que ele não pode. Então, se ele vê que o seu protegido, o anjo da guarda, não quer, ele respeita, porque livre-arbítrio é lei divina. Se ele obrigasse a pessoa a querer, então o que é que aconteceria?
ele estaria quebrando uma lei, ou infringindo a lei de Deus. Ele seria espírito imperfeito, porque os espíritos imperfeitos é quem quebram a lei de Deus, quem inflige essas coisas. Eles não. Tem uma frase lá numa mensagem que mostra isso também, que é assim, que quando o Santo Agostinho falando sobre oração, aí ele diz assim, vós podeis orar. Ó, ele está dizendo que nós podemos orar. Aí ele diz, né, nós, os espíritos superiores, devemos orar. Não me lembro bem qual é o termo, o Rodrigo depois pode dizer, mas ele faz essa diferença, que a gente pode escolher se ora ou não. Eles não têm essa escolha, eles só oram, porque a oração é lei divina. Eles não podem deixar de orar. Eles nunca poderiam deixar de orar pelo um protegido. Nunca, não tem essa possibilidade. Nós podemos. Então a gente pode escolher. Eles não podem mais. O livre-arbítrio vai desaparecendo, porque é o que o Paulo diz, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque quando eu compreendo a lei de Deus, de fato, eu não tenho mais a opção de não cumpri-la. Eu já vivo e pronto. Mas isso aí, gente, não é nós, hein? Não é nosso caso. Nós somos os espíritos imperfeitos, todo dia é uma briga para cumprir, né? É uma briga para cumprir algumas coisas simples. Então, ele chama os bons espíritos. Bons espíritos que tendes por missão assistir os desgraçados, missão dada por quem? Por Deus. Tomai-os sob vossa proteção. Inspirai-lhes o pesar da falta que cometeu. Por isso, conversou com o espírito suicida. Você tem que ficar o tempo inteiro vendo se ele já lamenta pelo que ele fez. Ele precisa lamentar a escolha dele. Enquanto isso não acontecer, ele não vai entrar num processo de moralização, ele não vai parar de sentir dor, ele não vai parar de sofrer. Então, inspirar-lhes, pedindo que os espíritos inspirem a eles o pesar, eles precisam lamentar. Que a vossa assistência lhe dê força para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar, a fim de repará-la. Afastai deles os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas futuras provas. Veja que ele está pedindo para os bons espíritos assistir àquele suicida. Primeiro, inspirando-lhe o pesar, que lhe dê força para suportar com mais resignação aquelas provas que eles já estão vivendo, né, as expiações, né, porque toda expiação é uma prova, lá no mundo dos espíritos, porque vai ter gente o acusando de suicida, vai ter gente, ele vai estar vendo em determinados casos o seu sofrimento, tudo isso ele vai ter que passar ainda nesse período todo. E além do mais, porque ele está, vejam, aqui nós pedimos para os bons espíritos ajudar ao suicida, não é uma pessoa com ideação suicida, é alguém que já cometeu. Veja que ele diz assim, afastai deles os maus espíritos. Olha que coisa interessante que a gente não percebe. Afastai dele quem? Do suicida, os maus espíritos. Veja que o Kardec não está colocando o suicida como um mau espírito. Ele foi fraco. Ele não teve a coragem, mas ele não classifica ele como mau. E do lado dele tem maus espíritos que podem nas encarnações nem ter se suicidado, mas que estão atormentando para esquecer a sua própria dor, esquecer a sua própria culpa. Então são eles quem atormentam. Então vejam, fiquem, por isso que as pessoas têm que ler isso, gente, com muito cuidado, porque quando a gente tenta esclarecer, no sentido de mostrar, quando toca na questão do suicídio, que a gente fala assim, olha, a pessoa foi fraca, isso não quer dizer que foi mal, não tem nada a ver com o mal, faltou-lhe força. Essa força que ele não teve
Poderíamos ter ajudado, quem sabe? Às vezes uma palavra, às vezes uma orientação. Tem vários elementos, mas não podemos esquecer isso. Faltou coragem de suportar aquela prova, de passar por aquilo. Mas nunca classificar os suicidas como maus. Agora, podem sim entrar influenciado por outros, tornar-se um mau espírito. Aí você junta duas coisas. Ele era mau e se suicidou. Era mau, gostava de fazer o mal. Vamos pensar, uma pessoa que faz o mal, aí não sei o quê, aí viu que num cerco policial vai ser preso, não quer ser preso, e aí eu me suicido. Então ele tem aí as dois elementos, mas não é porque uma pessoa se suicida que ela é má. É por isso que Kardec pede que os espíritos vão ajudá-lo dos maus espíritos, para que os maus espíritos não tornem a prova dela, que já é dificílima, pior ainda, mais intensa ainda. Oi, ia fazer uma pergunta, Graça? Uma pessoa que comete um suicídio, como você disse, porque foi fraco. Mas aí quando ele comete suicídio, chegando mas ele se dá conta do erro que ele cometeu, se arrepende e ao mesmo tempo está pedindo perdão a Deus por ter tirado sua vida no momento de fraqueza, o que pede apenas oração. Ele terá uma assistência maior, mais rápida. Será mais rápido a assistência, ele conseguiu já o processo. Mas você vai ver que eu trouxe os casos, acho que nos casos fica mais fácil. Tá? Eu vou suicidas, aí vocês vão ver bem direitinho o que pode acontecer. Mas se ele já se arrependeu, fica mais fácil. Eu vou fazer esse parágrafo aqui, aí pergunto se o Rodrigo quer falar alguma coisa, depois a gente vai para os casos. Agora, ó, dirigido para o suicida, né? Pedimos assistência aos bons espíritos, pedimos a Deus, assistência aos bons espíritos. Agora vamos para falando direto. Isso aqui é vocação, aqui é uma prece, mas nós temos que pegar essa base aqui para construir os diálogos. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nós dirigimos também para te exprimir o desejo que a comiseração te diminua o amargor. É compaixão, né? Que a misericórdia, compaixão é um bom sinônimo. Te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Aqui é o elemento central de qualquer conversa com espírito de suicida. É mostrar que nós temos compaixão, empatia, que não é um julgamento, e fazer despertar neles. Ora, se a gente pediu que os espíritos inspirassem nele o pesar pela falta cometida, para nós que vamos dialogar, estamos dialogando, é fazer surgir nele a esperança de algo melhor do que aquela dor que ele está vivendo. Então, o nosso papel é fazer surgir naquela alma a esperança, despertar a esperança. Nas tuas mãos está ele, nas tuas mãos está o quê? O melhor por vir, depende dele. Vejam como é importante a gente perceber o que a gente tem que falar para o Espírito. Olha, você pode parar de sofrer, é uma escolha sua. Nós estamos aqui para lhe ajudar com as preces, nós estamos aqui para lhe amparar, nós vamos orar por você, mas você tem que fazer essa escolha. Confia na bondade de Deus. Por que é que a gente pede para que o Espírito confie na bondade de Deus? Porque foi que ele se suicidou? Porque ele não confiou na bondade de Deus. Aí agora você está pedindo para ele, ó, confia na bondade de Deus. Porque o que leva o Espírito ao suicídio é porque não tem confiança, não crê, não acredita, e agora ele está vendo a nova realidade. Cujo seio se abre a todos os arrependimentos. Isso aqui serve para nós, hein? Para todo mundo. Ó. A metáfora que os espíritos usam, né,
que eles dizem assim, o seio de Deus, no sentido o seio como fonte de alimento, né, para nós, os mamíferos, né, para nós quando encarnados, qual é o nosso alimento primeiro, qual é o alimento que garante a nossa vida, é o seio materno, né? A alimentação é disso. Como espírito, nós nos alimentamos do seio divino. Isso é uma metáfora para dizer que Deus nos alimenta com o seu amor. Mas este amor só se abre para os que se arrependem. Aqueles que não se arrependem, eles vão meio que morrendo de uma certa inanição. As coisas vão perdendo o sabor, as coisas vão perdendo o sentido. Por isso que quando Jesus vem, o que é que ele diz? Eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte viva. Quem tiver sede, quem tiver fome, ele convida a isso. Mas aí a gente tem que entender que é desse amor que ele vem falar. Porque a fome que nós temos é do amor de Deus. Essa carência que nós temos, uma carência imensa que a gente sabe, todo mundo é carente nesse nosso mundo de provas e expiações. Todo mundo em busca de um amor, está todo mundo em busca, né, de uma satisfação, de uma carência. A gente não percebe que essa carência que a gente tem é a carência de Deus. Por quê? Porque como nós não nos arrependemos das nossas escolhas, nós não conseguimos perceber o amor de Deus. Aí quando a consciência vem, o que a gente faz? A gente fecha. Nossa, é terrível a gente ter que brigar com a consciência. A consciência dizendo, olha, você errou, e a gente não quer nem fazer prece. De vergonha que a gente está, a gente não quer nem fazer prece. Aí a gente fica tentando, porque está ali a voz do anjo da guarda. Eu vejo quando o Santo Agostinho diz lá, ó, eu te mostrei o caminho e tu virou o rosto. Porque, sabe, fica na voz da consciência, fica ecoando. E a gente, não, eu não vou fazer. Eu vou continuar vendo. Aí os espíritas dizem assim, não, mas ó, a próxima encarnação, lá na frente, né? Lá na frente, a gente nem sabe quanto tempo a gente tem na Terra, gente. Nós não sabemos. Nós não sabemos quantos dias nós temos. Tinha um livrinho lá aquelas histórias que eram bonitinhas, que o Chico psicografava, eu não sei de quem que era bem legal. É uma parábola, né, que o Chico diz que o rapaz se emancipa de noite e aí vê a... Eu gosto muito dessa história, porque é uma das poucas histórias que eu vi o Chico psicografar que não tem um final muito bonitinho, né? Eu acho que é por isso que eu gosto dela, né? Que o rapaz... se emancipa e vê o que é que ele tinha planejado para essa encarnação e pega o livrinho do que é que ele já tinha escrito. Aí a gente tem que entender como metáfora, né? Que não tem um livrinho, né? Uma metáfora, né? E quando ele olhou, ele nem tinha ele escreveu usando as imagens, né? Lembra aqueles livros que tinha nos... livro de ata, né? Aqueles grandão, ele disse que ele tinha uma cadernetinha e não tinha nada escrito ainda. Por quê? Porque ele não tinha construído nada nessa existência. Aí ele acordou, aí não, estou decidido, agora eu vou fazer. Aí infarta e morre. Eu gosto muito dessa história, por isso que ele infarta e morre. Mas porque a gente tem que entender como parábola, não é? A gente precisa saber que a gente só tem o dia de hoje. A gente não tem o dia de amanhã. Não tem garantia. A gente tem garantia o dia de hoje. Cada dia o seu mal. O dia de hoje eu posso. Amanhã eu não sei se Deus vai me chamar amanhã. Se alguém for mais rigoroso, pode dizer, mas pode ser até no próximo minuto, né? Claro que pode, mas eu vou garantir pelo menos o dia de hoje, né? Então a gente precisa fazer agora, né? Então ele diz, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Gente, olha como isso, o seio de Deus, o amor de Deus está fechado, ele não alimenta os de corações endurecidos. É claro, eu sei que quem está ouvindo, que Deus é esse que não alimenta os de corações endurecidos? Porque se ele alimentar os de corações endurecidos, o que é
que essa pessoa vai, como é que ela vai mudar? Ela vai precisar passar pelo sofrimento. Eu que lido com adolescentes, eu já sei quando é que o adolescente vai dar errado. Quando ele é problemático e o pai e a mãe continuam apoiando. Ele é problemático e o pai continua fazendo todas as vontades, entrega o prato na cama, vai lá e protege. Aí quando eu percebo, o aluno já está com 30, 40 anos, nunca saiu de casa, está gritando com os pais, porque agora ele é um adulto. Por isso que ele fecha, Deus fecha, fecha, né, a palavra, o seio divino, o amor aos de corações endurecidos, para quê? Para que eles abram-se através da dor. Essas pessoas que estão com os corações endurecidos, o que é que ela vai fazer? Porque ninguém vive sem amor. Ninguém vive sem amor. O que é que esses de corações endurecidos vão fazer? Vão procurar os prazeres do mundo. Vão procurar o alimento rápido que a matéria dá. Então vai procurar tudo o que a matéria puder satisfazer. E a matéria tem essa coisa que é ótima para nós, que é, com o tempo, o prazer passa. É efêmero, ele não consegue se manter. Para vocês terem uma ideia, olha, o Santo Agostinho, que era bem rigoroso, ele dizia assim, olha, o maior prazer não é... Ele diz assim, ó, sei das... Eu posso ler para vocês, porque vale a pena. Aí eu passo a palavra, eu encerro essa minha parte, porque é muito bonito o que Santo Agostinho diz, eu tenho literal aqui. Eu não lembrava se eu tinha literal, mas eu tenho. Ó, vou colocar aí no grupo para que vocês possam ler. Vale a pena, Agostinho, sempre. Ó, olha o que ele diz assim... Certamente há uma aparência agradável nos corpos bonitos, no ouro, na prata e em todas as coisas. Veja, ele não nega, né? Certamente há uma aparência agradável. Para o tato, valem mais as proporções e cada um dos outros sentidos tem seu parâmetro corporal adequado. As honras temporais e o poder de comandar e de se sobressair têm também sua dignidade. Daí a avidez de adquiri-los. Ele está dizendo, ó, as honras, o poder mandar, né, ficar em evidência, ele diz, ele não nega não. A conquista de tudo isso, porém, não deve levar ao afastamento de ti, Senhor, nem ao desvio de tua lei. A vida que vivemos aqui tem seu atrativo e sua dignidade, em certa medida, e é conformidade a todos esses bens inferiores. A amizade dos homens também é um caro e doce laço, por fazer de muitas almas uma unidade. Em relação a todas essas coisas e outras similares, comete-se o pecado quando, por uma inclinação imoderada por elas, que são os bens mais baixos, abandonam-se os bens melhores e supremos. Tu, Deus, nosso Senhor, tua verdade e tua lei. Ele diz que nem as amizades são mais importantes do que o amor a Deus. Nada nesse mundo é mais importante do que o amor a Deus. Por quê? Porque tudo passa. Você tem aquele grande amigo da sua vida, ele desencarna, ele se muda de estado. O seu filho, que é algo que você ama tanto, desencarna, seu pai, bens materiais, tudo passa. Ele diz, tudo são bens inferiores. Não é que não tem valor, gente, é que é inferior em relação a Deus. E outra coisa que ele diz, ó, não é o erro, não é a inclinação, é a inclinação imoderada. Ou seja, não é porque você quer possuir um carro que você vai queimar no fundo do inferno, porque você é materialista, mas é porque o que é que você faz para ter esse carro? Às vezes, sei lá, sacrifica a saúde de um pai, de uma mãe, deixa de pagar alguma coisa só para ter aquilo, essa inclinação imoderada. Com efeito, essas coisas inferiores também proporcionam prazeres, mas não como o meu Deus que fez tudo, porque nele se compraz o justo, e é ele o prazer dos corações retos. Ele diz, a única alegria que a gente tem vamos pensar na nossa realidade.
qual é a única alegria que tem de ser honesto no nosso país, no mundo. Eu acho que a honestidade é um problema do mundo, mas no nosso país, vamos pensar que é a nossa realidade, qual é a única alegria, o único benefício, a única vantagem de ser honesto nesse país? É ter a consciência tranquila, porque cumpre o que Deus manda. Só. Porque muitas vezes, para muita gente, vai passar por papel de besta. Desculpa, perdão pela palavra. Mas a gente sabe, e isso tem que ser realmente o meu foco. É porque Deus assim o quer. Não é porque estão me dizendo, não é porque a lei está dizendo, não é porque ninguém. É porque Deus quer. Aí a gente vai e assim cumpre. Porque ele diz: a única alegria nesse mundo é cumprir aquilo que Deus manda. As outras estão eliminadas? Não. Elas só são colocadas no seu devido lugar. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quem é que vem primeiro? Deus. É Deus. E isso a gente tem que ter uma noção que a gente tem muita dificuldade ainda de se aproximar de Deus. Nós temos essa dificuldade. Muita gente disse para mim assim, foi tão bom quando eu descobri o anjo da guarda, que o anjo da guarda é mais próximo do que Deus. Mal sabe a pessoa que o anjo da guarda cumpre a missão dada por Deus. Mas é porque a gente ainda não tem essa aproximação. E nós precisamos construir, porque nós precisamos aprender a amar a Deus. Aí eu vou deixar agora os comentários. Tem vários comentários, né? Tem Dálio aqui primeiro, o Rodrigo. Aí o Rodrigo faz as observações dele e Antônio. Vai lá, Dálio, pode falar. Cícero, eu acho que tu até... Nós estamos sintonizados. Eu acho que tu até já falou além do que eu queria refletir contigo nesse último texto. Gente, que tem ali, confia na bondade de Deus, né? Aí ele pegou o texto de Santo Agostinho. Mas é porque eu queria ressaltar o seguinte, Cícero, eu queria depois ter o comentário também. Confia na bondade de Deus. Esse parágrafo aí está sendo direcionado para o espírito, né? A nossa rogativa para o espírito que já cometeu suicídio. Por que se suicidou? Porque não confia, né, nessa bondade de Deus. Ou seja, a maioria dos casos dos suicidas é isso. A vida não tem mais sentido, né? É como se Deus não existisse. E a gente percebe, né? Nos atendimentos fraternos, pessoal, a gente, como você colocou, a gente trabalha no atendimento fraterno, e aí vai aqui só uma informação aqui, né, ultimamente, o Cícero sabe disso, nós atendemos 3 casos de pessoas que têm tido essa ideação, né, Cícero? E a primeira coisa que todos eles falam, inclusive jovens, assim, a minha vida não tem mais sentido. E aí a gente procura remeter a pessoa para isso, né? Mas você não confia em Deus? Mas as pessoas insistem, na verdade, nisso. Agora, me chamou a atenção, no próprio atendimento aqui do CEAL, uma jovem que falou assim, já tentei 2 vezes, e fez questão de detalhar a maneira que ela tentou. Mas ela falou assim, falou desse jeito. Não foi, Aldari, não é nem por minha família, por meu namorado, não sei o que, não. Mas é porque na segunda vez eu escutei uma voz tipo assim, não vai resolver. Ela falou desse jeito para mim, gente. Ela disse, olha, foi porque já estava tudo certinho. Eu não estava pensando em família, no meu namorado, mas escutei isso. E eu falei exatamente isso, de graças a Deus que você escutou o seu anjo guardião. E essa jovem está sendo assistida, fazendo tratamento aqui no céu. É porque o anjo da guarda fala na voz da consciência. É que muitas vezes, quando o anjo da guarda fala dessa maneira, a gente vai... Não, sou eu que está falando. Não, é o anjo da guarda que ecoa na nossa consciência. Então, essas frases, quando vem dessa maneira, o anjo da guarda falando, né? Vai ouvir, a gente às vezes vai ouvir como se fosse nossa própria voz, mas não é o anjo da guarda que faz ecoar na voz da consciência, que é onde eles mais... Na voz da consciência, onde o anjo da guarda mais atua. Ele tem esse espaço dado por Deus, senão a gente não conseguiria se comunicar, né, com o anjo da guarda. Ele atua na voz da consciência dizendo, olha,
não vai resolver. Essa é nitidamente a ação do anjo da guarda. Rodrigo, comentários sobre esse texto, fala sobre essa questão do suicídio. Depois a gente vai fazer os exemplos, né? A gente vai trabalhar alguns exemplos. Mas por hoje é essa parte mais teórica. Hoje não vai ser os exemplos? E eu acho que não vai dar tempo não, viu? Eu acho que eu falei um pouco demais. Então, só foi hoje que eu falei demais. Tá. Mas você pode comentar, Rodrigo. O único detalhe que eu gostaria de destacar é porque realmente muitos de nós já ouvimos, né, pessoas falando em suicídio, né? Mas eu gostaria, sim, de falar um pouco sobre essa coisa que a gente diz que os suicidas se matam por fraqueza. Porque, veja bem, vamos imaginar, fraqueza é uma palavra que remete, a gente entende, da física, né? Fala do fraco e do forte, isso é uma metáfora também. Imaginem vocês que a gente poderia, por exemplo, falar da fraqueza muscular, que vem da fisiologia ou da anatomia. Então, é assim, você tem fibras musculares, você tem uma condição anatômica e fisiológica que faz com que você não tenha força para levantar determinado peso. Então, a fraqueza ela é sempre relativa a um determinado peso. Tá? Quando a gente diz que alguém se matou por fraqueza, nós precisamos entender que isso também é uma analogia. Ou seja, é uma analogia e também é referente a um peso ou a uma prova que a pessoa enfrentou. Muito bem. A fraqueza, a gente diz, a gente não pode levar como se fosse uma expressão vulgar, vamos dizer assim, porque senão daria a entender que a pessoa que se matou, ela fez por uma fraqueza displicente, como se ela pudesse ter feito diferente do que fez e que fosse fácil fazer isso. Ela sempre poderia ter feito diferente do que fez, mas pode ter sido muito difícil para ela. E, portanto, ela enfrentou esse caminho. Né? Então, eu sempre fico assim, vamos dizer, cuidando, né, dessa forma de falar dos suicidas. Eu já atendi suicidas muito graves, hoje eu trabalho com um caso de suicida muito grave mesmo, uma condição muito grave, e ele simplesmente não aguenta nenhum sofrimento. Ele não aguenta. Quer dizer, tem uma grande fragilidade. E aí, a gente usando essa metáfora, a gente poderia entender que são como se fosse, do ponto de vista psicológico, fibras musculares muito frágeis. Então, não é uma prova em especial. Ele não aguenta a vida dele. E talvez a prova dele seja simplesmente passar pela vida e resistir ao suicídio. Né? Então, eu gostaria só de destacar isso, porque a gente, às vezes, pode achar que a pessoa que realmente se mata por uma fraqueza, essa fraqueza é como se ela fosse uma displicência, como se fosse alguma coisa que ela facilmente podia ter feito e ela não fez. Porque, às vezes, a gente está falando de pessoas que são gravemente comprometidas, estruturalmente comprometidas. Não é exatamente uma prova como um rompimento amoroso, ou uma desilusão, ou uma perda de uma pessoa amada, ou a perda do emprego, ou reveses financeiros, que a levam a pensar em suicídio.
Eu já trabalhei com uma pessoa que tentou se matar muitas vezes, e esse é o modus operandi de vida, né. E sim, é uma fraqueza, mas é uma fraqueza, estrutural da sua alma, né. E ela precisa ir desenvolvendo uma musculatura espiritual, vamos dizer assim, né, para usar a mesma metáfora, para suportar o sofrimento da vida. É porque eu acho que tem duas situações, Rodrigo, aqui que você está relatando. É porque nós temos o, a sua, a, o meu diálogo com a pessoa com ideação suicida, e aí, para ele, realmente eu fico pensando, se eu disser para ele assim, olha, que você é um fraco, eu não estou apoiando, né? Na verdade, nesse momento eu estaria né, diminuindo, como é que eu diria ainda, né? Ferindo mais ainda uma pessoa que está sofrendo, que está fragilizada. Então, esse aí é o meu contato com ele. A outra questão é que nós temos, e por isso que quando ele começou, não é, a prova, ele diz, olha, nós estamos no cativeiro terreno. Existe até uma corrente filosófica, por exemplo, que acha que o suicídio é coragem. Você tem que ter coragem para cometer, justamente porque você não sabe o que espera, uma corrente mais assim, e como não é a vida, o instinto de conservação é uma lei natural e todo mundo percebe que a gente quer se conservar, a gente quer fugir disso, parece que, por fim, a vida é contrário, e aí diz assim, olha, você tem que ter muita coragem. Mas quando... eu não acho que essa questão seja assim como os espíritos falam, porque os espíritos nos definem, né, a virtude como a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, nós temos uma tendência natural, nós espíritos imperfeitos, aos maus pendores. O Santo Agostinho pede no texto que os anjos nos sustentem no declive do mal, porque o declive assim, é muito fácil descer ladeira abaixo. E também a gente pede força para subir a íngreme montanha do bem, para fazer o bem, para manter-se no caminho reto, para suportar uma vida nesse planeta. É porque eu não sei se algumas pessoas elas são espíritos bons encarnados, ou se ela tem um tipo de vida de pessoas que eu não conheço. Porque todo mundo que eu conheço, a vida nesse planeta é bem difícil. A não ser que a gente esteja cego do orgulho e eu levo 40 minutos de casa para o trabalho. Por dezenas de sinais. Em todos os sinais tem uma família, tem pessoas pedindo. Isso é muito difícil viver num mundo de provas e expiações. Você não consegue nem auxiliar. Pessoas adoentadas nas ruas. Então, a vida ela é difícil. O Kardec diz, a gente tem que suportar essa vida num planeta de provas e expiações. É um local, é um cativeiro, é uma prisão, né? Onde tem... Quem está na prisão? São criminosos. Nós somos criminosos não no sentido de delitos contra a lei divina, né? Contra a lei divina. É hospital, no sentido de pessoas doentes. Nós somos, ele diz, é uma região insalubre. Então, não é um local, é porque assim... porque a gente tem que pensar sempre do ponto de vista moral. Quando a gente fala isso, aí a pessoa vai e me mostra uma foto da Amazônia com toda a sua exuberância e beleza. Claro que Deus não vai criar né? Até o deserto, na sua aridez, é lindo. Enquanto sozinho, mas fique no deserto sozinho, sem água, para você ver se ele é lindo. Fique na Amazônia perdido, sozinho, naquela exuberância, sem ter um telefone, sem ter comida, para ver se é lindo. É inóspito. É inóspito. Então,
tudo é muito, muito relativo. Então, esse planeta é moralmente muito difícil de lidar. É só olhar as pessoas que estão do nosso lado. Aí você vai perceber como moralmente é. E aí o que eu digo assim, a gente tem que ter forças também, quando você diz assim, olha, o suicida não tem forças, mas muitos, porque eu tenho feito essa campanha, que muitas vezes a pessoa pensa que o suicida está numa condição terrível no mundo dos espíritos, e eu que levei a minha vida completinha do começo ao fim, estou numa condição melhor. Não, porque eu posso estar muito ruim também aqui. Eu estou vivendo apenas por viver, eu apenas não tenho coragem, nesse sentido, como as palavras são difíceis da gente utilizar, porque eu não coloco o fim na minha vida, mas que sentido útil eu dou para a minha vida? Então eu posso ter, no mundo dos espíritos, eu posso estar do mesmo jeito, porque eu sempre lembro de todas as parábolas, qual é a mais difícil de se ler. Não sei se todo mundo percebe, mas a parábola mais difícil da gente ouvir é a parábola dos talentos. Porque o rapaz recebeu, multiplicou, não sei o quê, mas o outro, o que foi que ele fez? Enterrou. E ele devolveu o talento. E ele foi chamado de servidor mau e infiel. Ele não fez nada, ele não jogou fora, ele não apostou, ele não perdeu. Ele guardou para devolver, já sabendo do rigor da lei. Ele devolveu. Então, e a metáfora, é a metáfora. Então, por quê? Porque eu não posso perder o que eu já tenho, mas eu posso enterrar ou multiplicar. No caso desse é terrível, a gente tem que ter o medo porque ele enterra. E não, né? E aí, porque isso pode dizer assim, olha, eu não me suicidei, então eu estou bem. Calma lá. Você pode ter enterrado o seu talento. O que é que você fez? Por isso que a gente tem que realmente desmistificar essa ideia do suicídio, e a prece deixa bem claro, ao não chamá-lo de mau espírito, e sim pedir que não haja. Mas aí quando eu acho que às vezes a gente fala nessa questão de faltou essa força moral que todos temos de ter para estar encarnado. Mas isso não quer dizer que quem completa a sua vida teve a força moral. Por isso que no livro dos espíritos, no céu e inferno, tem os espíritos em condição mediana. Tem um caso que eu gosto muito daquela mãe, o Rodrigo, não sei se você lembra o nome dela, que o Kardec conheceu. A mulher fez tudo certo. A mulher fez tudo. As mães vão já... Mas só tinha uma coisa que ela não aguentava. A ideia de morrer e deixar os filhos. Por quê? Porque ela pensava, quem vai cuidar dos meus filhos tão bem quanto eu? A gente não é mais do que é orgulho, e é mais do que dizer assim, ó, eu sei mais que Deus, não confiar em Deus. Não confiou em Deus. Não confiou em Deus. E veja, essa mulher está lá nos espíritos de condição mediana, é um espírito em condição mediana, por quê? Ela sofre, porque o cara diz, a única falha, digamos assim, que ele conseguia perceber nela, é o fato dela não confiou em Deus, porque Deus lhe confiou os filhos, e ela agora não confiava os filhos a quem lhe confiou os filhos, na providência divina. Então, então a gente vai ver nos casos, existem muitos suicidas que estão super tranquilos no mundo dos espíritos. Que eles estão tranquilos. Por quê? Porque às vezes já se arrependeu, compreendeu, já está trabalhando. E existem muitos de nós que estamos desencarnando e rondando por aqui, porque a gente não fez nada, o nosso talento foi enterrado. Nós não tivemos o quê? O vigor moral. Então ele vai sempre usar esses termos. Vigor, força, essas coisas. Agora, claro, olha, nós estamos estudando e aqui nós estamos conversando aqui, entre nós, estamos vendo essa outra coisa. Eu não posso também me subtrair de dizer, porque aí eu tenho que falar como espírita. Quando você é psicólogo, quando você tem outra coisa, você tem que ter uma outra abordagem. Mas como espírita, eu não posso me subtrair de dizer que o suicídio não é uma saída, é uma fraqueza da alma, é uma fragilidade. Agora, o que eu não posso dizer é ficar defendendo assim, ó,
vocês que estão com ideações suicidas são frágeis da alma, e nós que não temos ideações suicidas somos super fortes. Não, até porque a gente não sabe o que as provas nos reservam. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente às vezes pensa que está passando a pior prova. A gente não sabe. Então, antes eu era muito, muito orgulhoso nisso, né? A vida ensina. Não que eu diminui meu orgulho, mas meu orgulho sobre. Eu achava assim, ó. Não. Suicídio eu nunca pensarei. Porque eu tenho certeza que a vida continua, eu tenho certeza que a vida depois da morte, eu sei disso, tudo mais. Agora eu peço a Deus força para, se eu passar por uma prova muito difícil, não sucumba à tentação. Porque o que é, gente? Quantos casos a gente não vê de pessoas, por exemplo, que ficaram tetraplégicas, só move os olhos, e elas pedem o direito de morrer. Elas precisam. Aí tem vários nomes, né? Eutanásia, ortonásia, morte assistida. O Rodrigo conhece todos esses termos. Ele pode até depois fazer aquele tema que eu tinha conversado contigo, Rodrigo. Acho que tu podia esclarecer bem cada um desses coisas. Mas as pessoas pedem. Teve uma moça que ficou tetraplégica, ela participou das Olimpíadas no Rio de Janeiro, não sei o quê. Ela corria assim, com as mãos na bicicleta, assim, participou de Paralimpíadas, ganhou tudo, aí depois fez todos, ela planejou que em tal ano ela iria morrer, né, cometer o suicídio assistido, porque ela só tinha dor no corpo, ela só tinha dor, a vida dela era na base de remédio para tomar dor. Então, eu não sei se eu só tivesse dor no corpo, eu não ia querer. Eu não sei, eu não posso dizer, eu não posso ser desonesto com vocês. Não posso. Mas quem de nós, assim, por menos, muito menos, não disse, às vezes até como forma de causar uma certa impressão, porque Deus não me leva logo. O que é esse dizer Deus não me leva logo, senão um pezinho no suicídio? A gente, se for assim é melhor não viver. Quem não diz um negócio desse? Então a gente não sabe quais são as provas. O Rodrigo levantou. Reveses financeiros. Gente, como é não ter nada? Vocês já viram dormir na rua? Eu não sei se eu aguento. Não sei se eu aguento. Então a gente não pode ficar dizendo assim, nada, pronto. Ou então ter a sua honra abalada. No sentido de não precisa você nem ser o criminoso mesmo, porque às vezes tem esses linchamentos públicos, ainda mais em época de internet, espalha-se uma coisa, ou se você cometeu eu sempre digo, é uma metáfora que eu sempre fazia. Se a gente, vamos supor, a gente perdeu tudo. Perdeu, não tem mais casa, está no meio da rua, virou pessoa em situação de rua. Eu durmo na calçada, não virou uma situação de rua. Mas eu sei que o CEAL é segunda aberta ao público. Eu viria assistir a reunião. A gente ainda vinha. E coragem de enfrentar. Então, isso, eu tenho dito isso porque eu tenho feito essa campanha de esclarecimento, esclarecimento não, pensando essa questão do suicídio, para a gente não imaginar, aí nesse sentido, não que eu esteja discordando do Rodrigo, eu estou só trabalhando nas ideias, como eles fracos e nós fortes, que eu acho que é isso que ele está tentando defender. Exatamente. Eles fracos porque e nós... é uma fragilidade, com certeza, que é uma fraqueza. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que toda metáfora tem limitações no seu uso. Então, é óbvio que é uma fraqueza. E é uma fraqueza, às vezes, sistêmica. Aquela alma é frágil para enfrentar qualquer prova. Né? Agora, vamos dizer assim, essa
fragilidade, ela não é muito distinta de muitas fragilidades que as pessoas têm ao enfrentar suas provas. E às vezes se saem pior do que um suicida. Se saem muito pior do que um suicida sendo mãe, sabe? Sei lá, ou no trabalho, ou, assim, que vivem suas vidas assim de um jeito que não são capazes nem de fazer nem grandes males, nem grandes benesses para o próximo, para si mesmo. Então, é nesse sentido exatamente que eu quis dizer. Não dizendo que a gente não pode dizer que é uma fraqueza, que é, mas é nesse sentido, de questionar o eu forte, o outro fraco, nesse sentido. Ei, Rodrigo, e uma outra coisa, né, que eu acho que modificou muito a nossa forma de ver os suicidas. Claro que a gente sempre teve uma outra visão, né? Nunca foi esse maniqueísmo, né? Nunca foi. Mas eu acho que mudou muito o modo de eu encarar o suicida, e eu acho que o Rodrigo também, se eu estiver falando por você, Rodrigo, você me corrija. Quando nós descobrimos que um grande médium vinculado à doutrina espírita cometeu suicídio. Isso abalou, digamos assim, abalou a minha... Não é que abalou minha estrutura, assim, fez ampliar a visão de um jeito que eu ainda não tinha parado para pensar. Porque como pode uma pessoa que ter contribuído tanto com a construção da doutrina cometer o suicídio? A gente vai ver, a gente não sabe qual é a prova que cada um passa. A prova que cada um... Por isso que não é porque você é espírita que garante que você está isento. Vai depender de como você lida com as provas. Nunca pode nos faltar a certeza na bondade de Deus. Nunca pode nos faltar a certeza na bondade de Deus. Agora, eu também não posso falar de bondade de Deus para quem não acredita em Deus, que é o que todo mundo pergunta. Mas como é que você vai falar da bondade de Deus para quem não acredita em Deus? Você não vai falar. A pessoa vai ter que encontrar. Não, gente, a gente tem que baixar a bola. Nós não digamos assim, nós não vamos dar conta de resolver todos os problemas. Não é todo mundo que vai chegar aqui, por exemplo, com ideações suicidas no CEAL, porque muita gente, que o CEAL vai conseguir fazer essas pessoas mudarem de opinião. A gente vai ficar orando para que mude, mas a gente apresenta uma perspectiva, mas essa escolha é da pessoa. A gente não consegue resolver. Não é todos os casos de obsessão que a gente vai resolver. Não é todos os casos. Não vai sair daqui todo mundo moralizado. Não vai sair daqui todo mundo evoluído. Partiu Júpiter. Esquece. 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 Não é assim. Não é assim que funciona. Porque não é apenas você, digamos assim, não é porque você conhece algo que você já mudou completamente. Você gostaria de falar sobre isso, Rodrigo? Que eu sei que você estudou esse caso específico e não sei se você quer comentar. Ele sumiu? Oi? Ok. Acabou de sair? Ele saiu? Tá, o pessoal está saindo, né? Tá bom, nosso horário. Então, deixa. Antônio, faça a sua pergunta. Você... Bem, gente, então assim, é coisa boa, então tá bom. Então a gente, na próxima semana, eu deixei esses 2 exemplos aí, vocês vão ver 2 exemplos de suicida muito importante, esse suicida da Samaritana, é muito importante, vocês leem esse caso, ele está no Céu e Inferno e está na Revista Espírita. Aí você lê o da Revista Espírita e compara com o do Céu e Inferno está mais curto, por isso que eu coloquei na Revista
espírita. E o que é que eu queria que vocês procurassem? É o Kardec trazendo para esses espíritos isso aqui, a esperança, a questão do arrependimento, entendendo, ele não culpa, ele não aponta, ele não, né? Vocês vão ver como é bem interessante. Ficamos para a próxima semana. Então a gente vai encerrando, agradece a Deus e a vocês, todos que nos acompanham, agradecemos a Deus, aos bons espíritos. Na próxima semana nós estaremos aqui. Vamos só aguardar o Felipe encerrar aqui. Tchau, pessoal.